Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, glória a Deus. Vamos dar início. Irmãos, eu estou aqui mais uma vez, mais uma noite, né? Depois de muito tempo, eu me ausentei das redes sociais. Glória a Deus, né? E, irmãos, eu voltei hoje com paz em meu coração, com alegria, né, no meu espírito, graças a Deus, graças ao maravilhoso e meu amigo Espírito Santo, graças a papai, amém, graças a meu Abba, aleluia, graças a essa maravilhosa palavra de Deus. Irmãos, eu quero celebrar a partir de hoje com vocês, né, o meu aniversário como cristão, né, em Cristo Jesus, desde a primeira vez que aceitei Jesus, aos 14 anos de idade, para a glória de Jesus, né? Hoje, né, já faz 25 anos, né, na fé, né, na fé, 25 anos, né, desde que a minha fé foi fundada em Cristo, ou desde que o próprio Senhor Jesus fundou a minha fé. Ele é o autor, ele é o fundador e consumador da minha fé. Amém, irmãos? Boa noite, né? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, na vida tudo tem um início, tudo tem um princípio, né? Aqui no mundo tudo tem um princípio, tudo tem um final. Mas desde o dia que você nasce em Cristo Jesus, você nasceu, você teve um início, um gênesis, um princípio. Mas você nunca terá um final, porque a sua vida, a partir do momento que você reconheceu que precisava de Jesus, aceitou Jesus no seu coração, né? Confessou Ele publicamente com a sua boca, como seu Deus, como seu Senhor, como seu sarador e salvador da sua vida, você se tornou uma pessoa eterna, uma pessoa espiritual e eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus por nos enviar o seu Santo Espírito, que Jesus, homem, quando estava aqui na terra, ele já tinha prometido, ele já tinha profetizado, ele já tinha anunciado, ele tinha falado aos seus discípulos que era necessário que ele, Jesus, homem, voltasse para onde ele estava, lá na eternidade com o Pai. E a palavra declara que ele está sentado à destra do Pai. E Jesus falou: é necessário que eu vá, para que venha então o Espírito Santo, o Consolador. Ele em meu lugar vos guiará a toda a verdade e a toda a justiça. Amém? O Espírito Santo, ele é a pessoa que está hoje aqui representando o céu, representando Jesus, representando o Pai, representando a eternidade divina. Amém? O Espírito que procede do Pai, o Ruach HaKodesh, ele é aquele que habita dentro de nós, que aceitamos Jesus através da palavra, que aceitamos a palavra, que reconhecemos que sem ele não somos nada, não podemos fazer nada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então hoje eu queria falar assim desse jeito, porque todo tem um princípio. Todo tem um princípio. E eu dou glória a Deus, porque 25 anos atrás eu recebi um chamado de Deus através da pregação da palavra. E recebi um chamado, ao mesmo tempo, junto com esse convite para aceitar a Jesus, eu recebi o convite para missões. Me lembro como se fosse hoje mesmo. Estava a Sandra Collante, aquela brasileira que está na Venezuela,
e meu amigo, Jesus Córdova, que está no Chile agora, eles andavam evangelizando e eles iam para minha casa a discipular a meus irmãos que tinham aceitado Jesus e que tinham aceitado, né, ser discipulados, serem ensinados, né, na palavra de Deus. Amém? Mas um dia desses que eles estavam evangelizando, eu conversando com eles na rua, a menina, a brasileira, ela me fez o convite lá na Venezuela e ela falou para mim: César, você quer ser um missionário? Eu falei que sim, eu quero, mas na minha mente, naquele tempo, eu entendia eu entendi a pergunta como: César, você quer ser evangélico? Você quer aceitar a Jesus? Perdão, você quer aceitar a Jesus? Aí eu falei: eu quero, mas agora não, porque eu sou jovem, eu tinha 14 anos, mas eu me lembro, eu gosto de dançar, eu gosto de bailar, de ir pra festa, eu gosto de mexer o esqueleto, né? É uma resposta de um adolescente de 14 anos para aquela mulher, acho que tinha 20 ou 20 anos, e Jesus tinha 15, só que ele sempre pareceu mais velho do que eu, ele tem um ano a mais do que eu. E então ele fez essa pergunta, e ao mesmo tempo fez essa pergunta falando: você quer ser um missionário? Mas eu não sabia nada de missões, não sabia nada de missionário. Acho que alguma pouca coisa eu tinha escutado sobre missões. E naquele tempo, a única coisa que eu escutei sobre missões, se eu me lembro, foi algo sobre novas tribos, né? Depois eu soube com o tempo que aquela missionária Sandra, ela foi se preparar e se treinar lá nas novas tribos, né? Para ser missionária, para preparar-se para o campo missionário, para o campo transcultural, para trabalhar com indígenas. Anos depois eu vim entender realmente o meu chamado missionário, depois de ter aceitado Jesus, né? E conhecer Jocum, jovens com uma missão, né? E entender realmente aquela força latente e que estava batendo com muita força em meu coração e que ainda bate, porque não desapareceu essa paixão. E eu estou apaixonado por missões. Eu estou apaixonado realmente por pregar a palavra. Eu amo isso. Eu amo aquilo. Eu não sabia, né? Mas eu sempre quis. Sempre teve esse fogo em meu coração de levar a palavra de Deus, né? Desde muito novo eu já tinha lido muitas vezes completamente o Novo Testamento, né? Li muitas vezes. Não vou falar mentira. Muitas vezes que eu não me lembrar quantas vezes. Depois que eu tive minha primeira Bíblia, eu, para a glória de Deus, li a minha Bíblia, comecei a ler com fome, aprender mais e mais, e li, irmãos, mais de 7 vezes a minha Bíblia. Acho que já li aqui no Brasil, já li mais de 2 vezes. Então, mais de 8 vezes eu tenho lido essa Bíblia, para a glória de Deus, completa. E não estou louco. Quizás estou louco por Jesus, né? A minha mãe que falava que quem lê toda a Bíblia vai ficar louco. Mas glória a Deus, né? Quizás é verdade, né? De uma forma positiva, né? E profética, quando a pessoa lê a palavra, quando a pessoa se mete com Deus, quando a pessoa vai no profundo através do Espírito Santo de Deus, né? A pessoa fica louca porque vai entender o Espírito da palavra, o Espírito de Deus vai trazer entendimento, vai trazer revelação, vai trazer convicções. As nossas convicções vão ser mais fortalecidas, a nossa fé vai ser mais fortalecida, graças ao fato de ler a palavra, de estudar, de meditar ela, a profundidade, não somente de ler como um livro qualquer, como uma revista. Eu aprendi que a Bíblia não é uma revista, e eu não posso ler ela de qualquer jeito. Eu não posso ler a palavra como um livro qualquer, porque não é um livro qualquer. O que está escrito aqui nessa palavra, todo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrito por muitos homens através da história, mas foi inspirado pelo Espírito do próprio Deus, foi inspirado por Deus. Na palavra, na Bíblia, está contido todo o plano eterno, divino, de salvação, de redenção, né?
de reconciliação, de restituição, né? De um reino para os seus filhos. É uma mensagem de um pai para os seus filhos. É uma mensagem de um Senhor para seus servos. É uma mensagem de um rei para seus príncipes. Amém? Então, meus irmãos, eu amo a palavra de Deus. E eu amo muito mais quando o Espírito Santo começa a falar e dar entendimento de uma forma nítida, de uma forma clara e entendida da palavra de Deus, né? Da mensagem do Senhor, daquilo que está no coração de Deus e que Deus transmitiu o seu coração aqui. Ou melhor dito, porque se eu falar que todo o coração de Deus está contido aqui, eu estou limitando a Deus, mas Deus, Ele é infinito. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então Deus não é tudo isso. Deus não é somente este livro ou tudo que está aqui escrito, porque Deus é eterno e infinito, Deus é ilimitado. Então aqui somente está o plano, né? O fundamento para a nossa fé cristã. Mas tem muitas outras coisas que não estão escritas, porém estão no coração de Deus, estão no coração de Jesus, estão no coração do Espírito Santo. E por que eu falo isso? Boa noite, Fabiana Silva, Deus te abençoe. Jesus fez muitas outras obras, muitos milagres, muitas outras façanhas tremendas, sobrenaturais, quando ele esteve aqui na terra. Mas o evangelista e profeta, né, e teólogo João, o amado, ele faz menção e declara que Jesus, ele fez tantas outras coisas que não estão escritas. Porque se se escrevesse tudo o que Jesus fez nesse tempo, nesses 3 anos e meio, mais ou menos, não alcançaríamos livros para descrever tudo o que Jesus fez. Então, a Bíblia aqui, falta muita coisa aqui, que Deus não permitiu. E é por isso que existe o Espírito Santo. É por isso que Deus trouxe, Deus enviou, aleluia. Deus enviou o seu próprio Espírito para estar dentro de nós, para habitar, para morar dentro de nós. E o Espírito Santo, né, ele vem para trazer à tona, para revelar tudo, né? O que Deus quer que seja revelado e que está no coração de Deus. Amém? Como diz aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, diz assim, versículo 6. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, né? Isso significa entre aqueles que são filhos maduros, que não são adolescentes, que não são crianças, né? Que não são bebezinhos, né? Falamos sabedoria, falamos revelação entre os que alcançaram maturidade, entre aqueles que são espirituais, filhos maduros. Deus, ele revela os seus mistérios para os filhos maduros, porque os filhos maduros, os espirituais, os que alcançaram maturidade, eles sabem o que fazer com essa revelação. O Espírito Santo vai dar entendimento, e esses filhos que alcançaram maturidade, eles sabem, e eles têm a capacidade, eles têm a maturidade, né? Eles têm a responsabilidade de fazer e de saber fazer o que o Espírito traz a revelação à tona. Amém? Por isso que o apóstolo fala aqui, contudo falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. Não é com bebezinhos, não é com criancinhas, não é com aqueles que vivem de mimimi, em nome de Jesus, não. É para filhos que alcançaram maturidade. Amém? E sabedoria não deste mundo, ou seja, não deste mundo, não é desta terra, não é sabedoria humana, não é sabedoria de demônios, não é sabedoria de teólogos, não é sabedoria de filósofos, não. É sabedoria que não é deste mundo. Sabedoria que vem da eternidade, do princípio, da dimensão do céu. É a sabedoria
que se fala entre os filhos maduros é sabedoria que vem do céu. É revelação eterna, que vem do próprio Espírito de Deus, que vem, aleluia, do coração do Pai. E vamos falar mais adiante sobre isso. E sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que desaparece. A sabedoria daqui deste mundo, dos eruditos, vai desaparecer. Dos teólogos desaparece, é finita, é limitada. Que desaparece. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Você entendeu a mensagem? Falamos, aleluia, a sabedoria de Deus em mistério. Mistério é algo que está oculto, algo que está escondido, é algo que Deus não permite que qualquer pessoa encontre, saiba, né, ou descubra tão facilmente. É por isso que é um mistério. É por isso que é um mistério. É por isso que é um mistério. Mas vamos buscar aqui Deuteronômio, aleluia, 29. Aqui, Deuteronômio 29. Diz assim. Desculpa. Aqui, já estava em número. Deuteronômio, aqui, 29. Vamos ler, eu vou ler, em nome de Jesus. Aqui. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas secretas, os mistérios, as coisas secretas pertencem ao Senhor, ao dono de tudo. As coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas, ou as descobertas, as iluminadas, as esclarecidas, as coisas que já são visíveis, são para nós. Quem somos nós? Os filhos maduros, os filhos que alcançamos, porque alcançam maturidade. Para nós e para nossos filhos também, tanto biológicos como espirituais. Então as coisas reveladas, as revelações que traz o Espírito Santo, é para nós, os filhos que alcançam a maturidade, né? O dever deveria ser para toda a igreja, mas é para aqueles que alcançam a maturidade, como disse o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, né? As coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. A palavra sempre é uma palavra infinita. Sempre é sempre. A palavra sempre não tem limites. Então a revelação é para nós sempre, todos os dias, todas as vezes que eu buscar, todas as vezes que você buscar, todas as vezes que o Espírito Santo, aleluia, revelar para você, todas as vezes que você entrar no secreto, aleluia, com Jesus, na presença do Pai, e se deixando guiar pelo Espírito Santo, e ouvindo, escutando o que Ele vai revelar. A revelação é para sempre. É para nós e para nossos filhos, para nossa descendência, para sempre. Para quê? O fim. Qual é o objetivo da revelação? Qual é o final? Qual é o fim? Né? O objetivo comum da revelação é para que cumpramos todas as palavras desta lei, da palavra de Deus. Amém? É para isso que Deus traz revelação. É para isso que é necessário o Espírito Santo. Boa noite, Caio. Deus te abençoe, meu amigo. Shalom, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, o motivo e o propósito da revelação do Espírito Santo para nós, os filhos que alcançamos maturidade, é para que não venhamos obedecer, simplesmente como isso. É para que você cumpra, aleluia, o teu chamado. É para que você cumpra toda a palavra que Deus tem falado para você, para o teu ministério, para a tua igreja, para a tua família, para a tua casa. É para isso a revelação. Vamos voltar para Coríntios. Olha aqui, ó. Contudo, falamos sabedoria dentre os que alcançaram maturidade, os filhos maduros.
né? E sabedoria não deste mundo, né? Sabedoria do céu, eterna, nem dos príncipes deste mundo que desaparecem, ou seja, é finita, é limitada. Mas falamos sabedoria de Deus, do Abba, eterna, celestial, divina, do Espírito, sabedoria de Deus, em mistério. Aleluia. Falamos sabedoria, falamos revelação em mistério, coisas que estavam reveladas, coisas que estavam ocultas, coisas que eram secretas, coisas que para o mundo antigo lhe foi oculta e que hoje em dia, graças a Deus pelo Espírito Santo, hoje nós temos essa capacidade e a porta que é Jesus, para que nós venhamos a entender e conhecer o mistério de Deus, a revelação de Deus, o plano de Deus, né? Para que venhamos a entender realmente o propósito do Evangelho do Reino que Jesus ensinou e pregou e manifestou, né? Em nome de Jesus. Boa noite, Pérola. Ítalo, meu amigo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então nós falamos sabedoria de Deus em mistério. Em mistério, irmão. A vida cristã, o cristianismo, o Evangelho do Reino é um mistério. E por isso que nós falamos sabedoria de Deus em mistério. Não é sabedoria do homem, não é sabedoria do mundo, não é sabedoria de eruditos, que são limitadas, que são finitas e que são conhecidas. Ou seja, não é um mistério. Se você entrar no Google, no Wikipedia, você vai encontrar um monte de coisas, né? Você vai descobrir e vai aprender um monte de coisas boas. Mas você encontra aí, são coisas deste mundo, é sabedoria deste mundo, é conhecimento deste mundo. Mas a sabedoria que vem de Deus pelo Espírito Santo, aquilo que é revelado, é algo fresco. E é algo eterno. É algo que nunca cabe para sempre, como diz Deuteronômio capítulo 29. Essa revelação é para nós, os filhos que alcançamos maturidade, e para os nossos filhos, para sempre, para que nós venhamos cumprir todo o que Deus tem mandado na sua palavra, para que nós venhamos obedecer todo aquilo que Deus tem nos falado. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou, olha aqui, predestinou, antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria, né? Essa revelação, esse mistério já estava predestinado para nós. O Espírito Santo já estava predestinado para nós. Porque Ele é a chave que nos abre as portas da revelação, que nos abre as portas para descobrir os mistérios, os secretos, aleluia, escondidos de Deus no coração do próprio Deus. Diz aqui, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, essa sabedoria ainda não era conhecida pelos religiosos do tempo de Jesus. Eles não conheciam essa sabedoria. Eles não conheciam esse mistério. Eles não conheciam esse secreto. Para eles não lhes tinha sido revelado o mistério de Jesus. Porque Deus quis assim. Deus é soberano. Porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Imagine esse povo, se lhe fosse revelado naquele tempo quem era Jesus, através do Espírito Santo. Eles nunca teriam crucificado o Senhor. Mas como Deus tinha um plano perfeito, era necessário que acontecesse assim. Porque Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. Ele endureceu o coração dos religiosos da época para que não se convertam e Deus os salve. Porque eles não conheceram a Jesus, nem aceitaram como Senhor, como Salvador. Ao contrário, eles crucificaram o Senhor da glória. Aleluia. Porém, como está escrito, né? As coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam, né? Para aqueles que o amam. Eu quero ressaltar essa palavra aqui, essa frase aqui, que fala aqui o Espírito Santo. Não sou eu, é a palavra de Deus.
Ou seja, então foi o Espírito Santo que inspirou essa palavra. Então, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para quem? Para quem? Para todos os evangélicos? Para todos os que invocam o nome de Jesus? Para todos que vão para uma igreja local? Para todos os missionários? Para todos os profetas? Para todos os apóstolos? Não. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus, o Pai, tem preparado para os que o amam. Os que o amam. É somente para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que demonstram esse amor a Deus. É para aqueles que o amam. Toda essa sabedoria, a revelação, os mistérios, né? Tudo aquilo que a gente desvenda pelo Espírito Santo, é porque nós amamos a presença. Nós amamos a presença do nosso Pai. Nós amamos a presença do Abba. Eu amo o Espírito Santo, meu amigo, meu melhor amigo e fiel de verdade. Que me ama de verdade. A gente ama, eu amo Ele. A gente não sabe amar Ele, mas Ele nos ensina. A gente nem sequer sabe falar com Ele, mas Ele nos ensina a gemer, com gemidos inexprimíveis. E Ele nos ensina a amar. Nos ensina a declarar o nosso amor para Ele, o Espírito Santo. Então, essa revelação, esses mistérios, né, é para os filhos maduros, aqueles que alcançaram maturidade. Essa sabedoria que fala aqui, Espírito Santo, não é uma sabedoria deste mundo, que você encontra no YouTube e no Wikipedia, não. É uma sabedoria eterna que vem de Deus, que vem do próprio Deus, que vem do coração de Deus, que vem através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, que habita dentro de nós. E que somente vai ser, aleluia, vai sair à tona, vai ser trazido a revelação, vai ser revelado, vai ser esclarecido, iluminado ao nosso espírito, ao nosso coração, quando eu e você busquemos com fome e com sede da palavra de Deus. Quando nós tenhamos realmente verdadeira fome e sede, mas que essa fome e sede esteja fundamentada e fundada no amor que nós deveríamos ter por Deus, ou seja, pelo Espírito Santo que hoje está aqui na terra, no lugar de Jesus e enviado por Jesus, para que nos guie a toda a verdade e toda a justiça, para que nos ensine a usar a espada dele, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é o Consolador que está no lugar de Jesus. Jesus também ele é Consolador, mas o Espírito Santo ele veio, porque Jesus falou, o outro Consolador, é necessário que ele venha e que eu volte para meu Pai. E a palavra declara que Jesus está assentado à destra do Pai. E que fala do Espírito Santo? Que ele veio, ele foi derramado, ele foi desatado, ele está sobre a terra. Ele já está dentro de nós. Jesus já tinha falado ao respeito disso. Né? Quando um fariseu perguntou para Jesus, Senhor, revela-nos, mostra-nos, né? Onde que está o reino de Deus? Quando tu restaurarás o reino de Deus? De certo eu te digo, Jesus respondeu, né, que de agora em diante o reino de Deus já não será um local, um santuário físico, senão que o meu reino estará em seus corações. O reino de Deus está dentro de nós através de quem? Através do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, hoje, meditando, assisti algumas palavras hoje, algumas ministrações, e eu fiquei pensando, glória a Deus que nós temos a presença viva do Espírito de Deus. Porque se Deus, a terra completa, a terra não suporta a glória de Deus. A terra não suporta a presença, né, do próprio Abba, do próprio Deus em pessoa. A terra explodiria.
É por isso que Jesus veio, o que Deus veio em forma de homem. Jesus veio em forma de filho do homem, como um homem comum. Diz a palavra que Jesus, ele se despojou de toda a sua glória, irmãos. A palavra não é mentirosa. Eu não estou falando heresias, não. Diz que ele renunciou a tudo o que era seu. Ele renunciou para vir em forma de homem. Para ser um homem como eu e como você. E diz a palavra que ele foi tentado em tudo o que eu e você temos sido tentados e temos pecado. Mas Jesus, ele foi diferente, porque Jesus, ele decidiu como homem e como filho de Deus, ele decidiu não pecar, não se corromper. Ele nunca pecou. Ao contrário, ele obedeceu toda a lei de Moisés, que os fariseus tanto defendiam e matavam por isso. E até agora, né? Mas Jesus veio para cumprir aquilo que nenhum homem conseguiu cumprir e que nenhum homem vai cumprir. Ele veio cumprir a lei mosaica para aquele tempo, para nos trazer o evangelho eterno, o evangelho do reino, as boas novas do céu. Não as boas novas de Moisés, não as boas novas de Israel, não as boas novas dos judeus, não as boas novas dos hebreus, as boas novas do céu, do reino de Deus. Por isso que se chama, aleluia, o evangelho do reino de Deus. Porque são as boas novas que vêm do céu. São boas novas espirituais, são boas novas que vêm através da revelação do Espírito Santo de Deus. Onde a graça tem um papel muito poderoso e importante. Não que a graça nunca existiu. Se existiu. Sempre existiu a graça de Deus. Mas infelizmente hoje em dia a igreja tem abusado da graça. O mundo tem abusado da graça. Infelizmente, cruel e tristemente, é uma verdade. É uma verdade que dói escutar isso como igreja, sim, mas é uma realidade. Nós temos abusado da graça. E outros muitos têm caído da graça. Isso é mais triste ainda. Então, meus irmãos, estamos em um tempo onde Deus ainda ele tem filhos que Ele quer que cheguem e que alcancem, que conquistem a maturidade espiritual pelo Espírito Santo, para que conheçam o profundo, o verdadeiro, o conhecimento que vem do coração de Deus, das profundezas de Deus, e que somente e unicamente você vai conhecer tudo isso através do Espírito Santo, através de uma comunhão viva com Ele, através de uma vida com o Espírito Santo, através de conhecer Ele. Assim como os apóstolos conheceram Jesus de perto. Agora que o Espírito Santo mora dentro de nós, o Espírito de Jesus mora dentro de mim, dentro de você. Boa noite, Sagares. Deus te abençoe, meu irmão. Assim como os apóstolos conheceram Jesus de perto, né? E Jesus lhes revelava os mistérios do reino, tal qual como era. A mensagem perfeita e completa, sem ocultar nada. Hoje, nós temos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, para que da mesma forma nós venhamos ter acesso aos mistérios escondidos de Deus. Nós venhamos ter acesso ao coração do Abba. Nós venhamos conhecer, aleluia, o coração do Espírito Santo, como ele pensa, o que ele quer fazer, porque ele é uma pessoa também. Ele é o nosso mentor, o Espírito Santo. Ele é que nos ensina a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele é o nosso consolador em tempos das nossas fraquezas, em tempos de dificuldade, em tempos de desertos, de provas, de processos difíceis. O Espírito Santo nos consola, nos anima, nos exorta e até nos repreende também, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus. Então,
irmãos, que faz? Eu não estou em contra de a gente buscar e assistir uma pregação no YouTube ou ver no Wikipedia, não. Até eu às vezes busco algumas palavras aí que parecem, né, que não foram reveladas para mim pelo Espírito, então eu tenho que ir buscar. Mas guiado pelo Espírito Santo e examinando tudo que eu estou lendo. Se eu tenho o Espírito Santo, hoje, César Augusto Machado Figueira, e ele habita, ele mora, ele vive, ele dorme comigo, caminha comigo, trabalha comigo. Eu tenho acesso, eu tenho a liberdade todos os dias de perguntar para ele em intimidade. Espírito Santo me ensina a tua sabedoria. Espírito Santo me ensina, me revela o mistério da tua sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que vem do céu, a sabedoria que é eterna. Me ensina o segredo do temor a Deus. Tudo isso o Espírito Santo ele ensina para aqueles que buscam, para aqueles que o buscam. E para aqueles que o buscam, eles vão alcançar maturidade, eles vão ser filhos maduros. Eles não vão ser crianças flutuantes. Eles não vão ser bebecinhos espirituais acostumados somente ao leitinho espiritual. Não. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. E ele vai te revelar tudo o que é do próprio Deus. Tudo o que lhe é próprio como Deus, o Espírito Santo ele quer colocar nas tuas mãos, no teu ministério. Ele quer revelar para ti, ele quer te ensinar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Guilherme Rodrigues. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bem-vindo e boa noite a todos. Então o Espírito Santo quer nos ensinar. Irmãos, são 25 anos. 25 anos nessa semana, este mês de setembro, é o meu mês aniversário em Cristo Jesus. São 25 anos. Eu não vou falar que tem sido fácil, que tem sido perfeito, mas são 25 anos observando, vendo, ouvindo, aprendendo, vivendo processos difíceis, sendo confrontado muitas vezes, pisando na bola. Algumas vezes pequei, sim. Eu seria mentiroso, né? Porque seria mentiroso o homem que diz que não peca. Mas nós temos a vantagem que o Espírito de Deus, o Consolador, habita dentro de mim. Eu tenho essa vantagem. E eu tenho acesso todos os dias a Ele. Não somente quando eu estou bem com Deus. Não somente quando eu estou na unção. Não somente quando eu estou no jejum. Não somente quando eu estou louvando lá na igreja local. Não. Eu tenho acesso ao Espírito Santo todos os dias, até quando eu estou em pecado. Porque ele não sai. Ele fica entristecido. Sim, é um fato. Ele fica triste. Porque ele é santo, santo, santo. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito perfeito de Jesus. Claro que ele se ofende, ele se entristece. Mas ele nos consola quando a gente busca com sinceridade e singeleza de coração, com um coração humilde, quebrantado. Ele escuta, ele fala ainda contigo, ele fala comigo. Então o Espírito Santo, ele não fica mudo, ele não fica doente quando a gente faz alguma coisa de errado. Ele não fica doente, ele não fica mudo. Ele não fica insensível. Ele continua dentro de nós. Ele quer que nós busquemos Ele todos os dias. E nesses momentos é que nós temos que buscar Ele mais, na nossa fraqueza, para que se cumpra a palavra de Deus, né? Me fortaleça no Senhor e no poder da sua força. Quando eu sou fraco é quando eu sou mais poderoso. Quando eu busco o Espírito Santo que me fortalece na minha fraqueza. É Ele quem fortalece a igreja. É Ele quem deseja, é Ele quem quer, é Ele que anela, aleluia. Ele que anela sarar, restaurar a igreja, a noiva de Jesus. Ele quer trazer de volta e restituir o temor, a santificação, a santidade de Deus no coração da igreja. Ele quer purificar e tirar toda a imundícia da igreja. Ele quer tirar todo modismo, todo mundanismo, tudo aquilo que vem do mundo.
toda barganha, todo marketing. O Espírito, ele quer purificar a noiva. Eu escuto por ali, escuto e vejo pessoas profetizando, declarando um avivamento no Brasil. Irmãos, mas o Espírito Santo, ele quer purificar primeiro. Ele quer limpar a sua noiva. Ele quer tirar as manchas das vestes da noiva. Ele quer tirar as rugas sobrenaturalmente da noiva. Ele quer, aleluia, cobrir a vergonha da igreja. O Espírito Santo, ele quer cobrir com o amor de Deus, com o amor do Pai, porque o amor de Deus cobre multidões de pecados da igreja. Então o Espírito Santo, ele precisa e ele deseja nela fazer isso, na sua noiva, na noiva de Cristo, na igreja. Ele precisa fazer isso. Mas para fazer isso, irmãos, ele precisa dos colaboradores de Cristo, que sou eu e é você. Ele precisa usar homens de verdade, mulheres de verdade. Ele precisa usar, ele deseja usar você. Ele deseja usar você. Ele deseja usar as coisas loucas deste mundo. Ele quer envergonhar os religiosos. O Espírito Santo quer envergonhar a religiosidade. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito é de Deus que habita dentro de nós. Então, meus irmãos, faz alguma coisa. Vá no teu quarto hoje. Fala com o Espírito Santo, né? Resolve as tuas dívidas com Ele. Te arrepende. Em nome de Jesus, fala com Ele. Ele está te esperando para falar e para te escutar, para te tocar, para te abraçar. O Espírito Santo, ele tem desatado dons em você, com certeza. Quizás você não está usando, não está utilizando da forma correta, da forma que realmente Deus quer que você use os dons. Porque são os dons do Espírito Santo. Os dons são ferramentas que Deus nos dá e nos coloca nas mãos, não é para esconder, não é para guardar, não é para fazer marketing, não é para engrandecer ou fazer famoso o meu nome, ou para fazer famoso o ministério, não. Os dons é para trazer, aleluia, realmente de uma forma mais visível, é a marca do nosso evangelho do reino. Porque o evangelho do reino é a nossa fé. E a palavra de Deus declara que e estes sinais seguirão aos que creem. Fala o livro de Marcos. Olha aqui, ó. O livro de Marcos diz aqui. Marcos capítulo 16, versículo 16 ao 18. Eu vou ler aqui. Quem crê, vou ler do 15, desculpe. E disse-lhes, ide por todo o mundo, Jesus está falando, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17. E esses sinais, né, acompanharão, diz aqui na minha Bíblia, os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinais. Jesus está profetizando os sinais que seguirão, acompanharão a quem? Aos que creem. Mas hoje em dia, nós vemos uma igreja brasileira, eu falo da igreja porque eu moro aqui no Brasil, e é aqui onde eu tenho visto mais esse tipo de manifestações. Eu tenho visto uma igreja correndo atrás, buscando, né, acompanhando os sinais, atrás dos sinais, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, das profecias. Os sinais
de Deus, os sinais, seguirão aos que creem, aos que têm fé, aos que vivem o Evangelho, aos filhos maduros, aos que creem, aos que têm convicção forte no Espírito Santo, aos que têm suas convicções firmadas realmente no Espírito Santo de Deus e na palavra de Jesus, no Evangelho do Reino. Os sinais seguirão a mim e seguirão você. Você não tem que seguir sinais. Deus não manda, Jesus não está mandando aqui. Jesus está mandando a ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Somente isso. A ordem de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Mestre, a ordem dele foi clara. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho do Reino a todas as nações. Ensinai-vos, como disse Mateus, ensinai-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, falou Jesus. Ensinai-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E o que é que nós temos que ensinar? E o que é que Jesus nos ensinou? A sua doutrina, o Evangelho do Reino. É a doutrina eterna, é o ensinamento eterno, são as boas novas eternas que Jesus nos ensinou. E se você quer saber qual é essa doutrina, leia os 4 evangelhos. Viva ou leia, veja a vida de Jesus. Veja o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele fez. Leia, irmão. Medite. Fale com o Espírito Santo que te ensine, que te revele. Em nome de Jesus. Vá. Ide por todo mundo e ensinai todas as coisas que Jesus te ensina. Essa que é essa doutrina que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos, eles não ensinaram uma essa doutrina baseada neles. Eles ensinaram uma essa doutrina baseada no Evangelho que Jesus lhes ensinou a eles. Eles estão ensinando, pregando somente o que Jesus ensinou. Eles estavam sendo discípulos realmente. Um discípulo de verdade, ele somente vai falar aquilo que lhe foi ensinado pelo seu mestre. Assim como eu falo sempre, muitas das coisas que eu prego, que eu ensino, eu dou graças a Deus, né? Pela minha mãe espiritual, eu posso falar mãe espiritual, o ministerial, Marlene Solé, apóstolo Marlene Solé da Venezuela. A minha pastora, a minha mãe, a minha amiga, aquela que me enviou para cá, para o Brasil, como um missionário. Aquela que foi instrumento de Deus para me consagrar, ou para fazer essa oração de consagração como um profeta para as nações. Ela foi esse instrumento de Deus. E eu amo e agradeço a Deus pela vida dessa mulher. Minha mãe, eu amo, porque eu tenho aprendido dela. Mas não é dela que eu estou falando de Jesus. Jesus é quem nos ensinou através da palavra. E o Espírito Santo nos desvenda essa palavra, nos revela os mistérios escondidos, porque Ele habita dentro de nós. Murilo, Deus te abençoe, meu amigo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é o tempo de nós alcançarmos, conquistarmos maturidade espiritual através do Espírito Santo. E nós entendermos o que é realmente a sabedoria de Deus. Não a sabedoria deste mundo. Não é a sabedoria de Wikipedia, de YouTube. Não, meu irmão. É a sabedoria que vem de Deus. E onde está Deus? Na eternidade. Onde mora Deus? Né? Em Sião. No monte de Sião espiritual. Nas moradas do Altíssimo. O lugar onde Deus habita. Então essa sabedoria vem de lá, da eternidade. E essa sabedoria vem de encontro a nós através do Espírito Santo. Aleluia. Porém, como está escrito, 1 aos Coríntios capítulo 2, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você ama o Espírito Santo? Você é um forte e tremendo candidato para conhecer os mistérios
escondidos, secretos ou secretos ocultos no coração de Deus. E se você busca, Deus vai trazer revelação para ti. E se Deus traz revelação para ti, é para que você cumpra o propósito pelo qual você nasceu, para que você obedeça a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 10. Mas Deus não las revelou por meio do Espírito, porque o Espírito, com maiúscula, o Espírito Santo, tudo esquadrinha, né? Mesmo as profundezas de Deus. Eu amo esse versículo. Desse capítulo, esse versículo é o que mais eu amo, porque me identifico demais. Porque fala comigo, fala daquilo que eu tenho experimentado. E nestes 25 anos, como filho de Deus, como crente, como evangélico, irmãos, eu teve 5 anos da minha vida cristã que eu vivi numa total escuridão espiritual. Não é que eu estava quizás em pecado assim, não. Eu estava em escuridão porque não conhecia e não tinha quizás essa intimidade com o Espírito Santo. Porque eu venho de uma igreja, minha primeira igreja, onde eu fiquei por 5 anos, onde eu nasci em Jesus, né? Era uma igreja muito legalista, tradicionalista. Aprendi doutrina, palavra, aprendi, glória a Deus, teve seus pontos positivos, mas a minha vida não era totalmente, digo eu, transformada, porque eu não sabia, não conhecia, né, referente ao Espírito Santo, o que ele faz, como ele se derrama, quando ele batiza, quando ele vem como fogo, quando ele vem com mistério. 5 anos eu tinha perdido tudo isso, mas glória a Deus, porque aos 20 anos, depois eu decidi sair da minha primeira igreja, com a permissão do meu pastor, e receber a bênção do pastor que estava naquele tempo, né, pastoreando. E eu estou aqui nessa igreja até hoje, na minha igreja Comunidade Cristiana Pacto com Deus, na Venezuela, apóstolo Marlene Solé de Pérez, apóstolo do pastor Pedro Pérez, apóstolo também, em nome de Jesus. Mas ali comecei a conhecer realmente experiências com Deus de verdade, espirituais, em intimidade. Eu vim escutar a Deus audivelmente. Eu vim escutar a Deus falando comigo como pai. A primeira vez que Deus falou comigo foi como um pai, se revelando para mim como pai. Sabe, irmão, é algo lindo, gostoso de escutar, de saber, de sentir a Deus falando, te tocando, te abraçando. O Espírito Santo é quem faz isso. A gente fala que é Deus, que é Jesus, mas é o Espírito Santo quem revela tudo isso. É o Espírito Santo quem traz a natureza do Pai. É o Espírito Santo quem traz, aleluia, a natureza da paternidade de Deus ao nosso coração. E o nosso Espírito sente que é o próprio Deus nos abraçando. É o Espírito Santo quem traz a revelação da personalidade de Jesus. É Ele quem revela Jesus. É Ele, aleluia, quem revela o coração do próprio Jesus. É Ele que nos ensina esta palavra. É o Espírito Santo, porque é Ele que está conosco. E é por isso que nós somos consolados muitas vezes, porque através do Espírito Santo, aleluia, Ele tem, aleluia, a essência de Jesus. Ele tem a essência do Pai, porque, aleluia, Ele é Deus. Esse é o mistério. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje em dia, eu posso dizer, eu conheço o Espírito Santo. Quizá por isso que muitas vezes a gente erra, mas a gente não consegue se afastar ou se desviar completo. Não consegue, não. Aqueles que realmente alcançaram uma maturidade. Aqueles que alcançam... o fato de alcançar maturidade, irmão, não quer dizer que você não vai pecar mais nunca. Que você vai parar de pecar, não. Você alcançar maturidade... está falando de uma maturidade espiritual que você conquistou através de intimidade, através de busca, através de pagando preço, através de amando a Deus. Mas pelo fato de que nós, a nossa natureza humana não sabe amar a Deus, muitas vezes erra e peca, mas nós temos acesso ao Espírito Santo e chegamos a Ele com o coração constrito e humilhado, e Ele nos aceita todas as vezes.
que erramos e nos voltamos a Ele com um coração sincero, humilhado diante dEle e para Ele. A gente se levanta de onde cai e continua em frente com Ele. Ele nunca nos deixa só. O Espírito Santo nunca abandona a ninguém. O Espírito Santo nunca abandona os seus filhos. Os filhos de Deus, aqueles que foram selados e marcados. Amém? Aleluia. Mas Deus não la revelou por meio do Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, mesmo as profundezas de Deus. Irmão, Deus tem falado muitas coisas. Irmão, eu vou falar para você, as profundezas de Deus. Pare para pensar um momento. Para pensar. Para meditar nesse versículo. Para meditar. Para todo um dia. Ou para uma semana completa para meditar nesse versículo. Para, irmão. Faz de conta que é o Espírito Santo que está falando contigo e te está dizendo, medita nesse versículo por uma semana, por 7 dias. E você vai entender muitas coisas. Ele vai começar a revelar coisas que ninguém falou para você. Você vai escutar e vai conhecer coisas que vêm do próprio coração de Deus, que não estão aqui escritas. Que não estão aqui escritas. Mas que estão fundamentadas na palavra através desse versículo também. Mesmo as profundezas de Deus, irmãos, isso é muito profundo mesmo. Isso é muito louco. O Espírito Santo, aleluia, ele tudo esquadrinha, tudo. Ele vai além das nossas expectativas. Ele vai além da nossa imaginação. Ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele faz, Ele traz à tona. Ele vai atrás do profundo, das profundezas de Deus. E revela para você, um homem finito, um homem pecador. E revela para mim também. E você diz assim, coisas que eu não vi de ninguém, coisas que eu não falava, coisas que eu não sentia, agora eu sei, agora eu vejo, como Jó falou, agora meus olhos veem. Já não é somente de ouvir falar, senão que agora eu te conheço, agora eu sei claramente. Então as profundezas de Deus, irmão, fala do coração. Onde que está a profundeza de um homem? No coração de um homem. Né? É algo lógico, é um raciocínio natural e lógico. Onde que um homem consiga experimentar sentimentos profundos? No seu coração, aqui na sua alma. Um homem humano, carnal, experimenta sentimentos profundos, tanto os positivos como negativos, na sua alma, no seu coração. Mas um homem, um filho que alcançou maturidade, ele vai experimentar as profundezas do coração de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer as profundezas do coração de Deus, para que também sinta o que Deus está sentindo, para que sinta o que Jesus está sentindo, para que sinta o que o próprio Espírito Santo está sentindo nesse momento. As profundezas de Deus, aquilo que ninguém vai te ensinar, aquilo que você não vai encontrar em YouTube, aquilo que você não vai encontrar, aleluia, no Wikipedia, aquilo que você não vai escutar através do grande homem de Deus, você vai encontrar na tua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque é para aqueles que amam a presença. Em nome de Jesus. Então, irmão, amigo, em nome de Jesus, entre no secreto, no profundo com Deus. E pede para o Espírito Santo que comece a esquadrinhar o coração de Deus e traga essa sabedoria eterna para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. E que você alcance a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, como eu já estava falando, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, ninguém conhece as coisas de Deus. Outro versículo profundo. Ninguém conhece as coisas de Deus. Não existe homem na terra que conheça as coisas de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus. Ninguém. Senão o Espírito Santo.
E como tem pessoas corajosas de falar contra o Espírito Santo, contra as manifestações dele, contra o conhecimento dele, contra a santidade dele, como tem pessoas que não têm experimentado ele, que não têm experimentado o batismo, o revestimento do Espírito de Deus. As coisas de Deus, somente o Espírito Santo vai revelar. Somente, unicamente o Espírito Santo pode revelar as coisas de Deus. Mas ele não vai revelar as coisas de Deus para os filhos imaturos. Ele não vai revelar as coisas de Deus para os filhos, aleluia, adolescentes, que todo dói, filhos imaturos, aqueles que estão cheios de mimimi. Não. Os filhos maduros, aqueles que alcançaram maturidade. Eu estou falando, aleluia, sabedoria. Tomo essa palavra do apóstolo Paulo para a minha vida. E hoje eu falo para você em nome de Cristo Jesus também. Eu estou falando sabedoria, não deste mundo. Eu estou falando sabedoria, não deste mundo, mas sabedoria de Deus para você. Para os filhos maduros, para aqueles que alcançaram maturidade, para aqueles que entendem esta linguagem celestial, para aqueles que entendem a linguagem do Espírito, para aqueles que têm tido e têm vivido e experimentado experiências pessoais, íntimas e profundas com o Espírito Santo, porque somente Ele pode e Ele quer revelar as coisas de Deus. E essas coisas, essa palavra coisas, são muitas coisas, é infinito. Não tem limite daquilo que Deus quer revelar através do Espírito Santo. É o único que pode chegar lá no profundo de Deus, nas profundezas de Deus e trazer. Toma, César. É para ti, Alcinete. É para ti, Murilo. É para ti, Guilherme. É para você, Sagares. Somente o Espírito Santo vai trazer as profundezas do próprio coração de Deus, né, para os filhos maduros, para aqueles que alcançaram maturidade, porque é a única pessoa, não sou eu. Eu estou falando com você daquilo que somente Ele pode ensinar, em nome de Jesus. E nós, versículo 2, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, aleluia, glória a Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo, que provém de Deus, para que saibamos. Se você não sabia, o Espírito Santo está agora sobre você, porque você recebeu ele, para que você saiba. Saiba o quê? O que você não sabia. Saiba o que Deus nos tem dado gratuitamente. Você não tem que pagar nada. Você não tem que fazer marketing. Você não tem que fazer uma barganha. Não. É gratuitamente. Você vai saber, conhecer as profundezas de Deus gratuitamente. Para aqueles que têm o Espírito Santo. Coisas que também falamos, não com palavras ensinadas, com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, né? Ensina, ele faz um recalque aqui. O Espírito ensina. Ele ensina. O Espírito Santo, ele é o mestre, ele é o mentor, ele é quem ensina. Ele ensina. Se você não está destro em usar a palavra, usar a espada do Espírito, ele te ensina. O Espírito Santo. Mas se você não conhece ele pessoalmente, se você não for revestido do Espírito Santo, você está perdendo muita coisa. Muita coisa mesmo. De fato, muita coisa está perdendo. Mas ele quer te ensinar. E o primeiro que ele quer te ensinar é que você tem que desejar ele a partir de hoje, mais do que nunca. Você tem que desejar o Espírito, porque também ele é o dom de Deus. O Espírito Santo. Ele quer que você conheça ele pessoalmente. Ele quer que você conheça as profundezas de Deus, que são gratuitamente para você. Se você quiser.
não com palavras, desculpe, coisas que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, né? Mas com as que o Espírito ensina, acomodando as coisas espirituais com as espirituais, né? E coisas espirituais. O Espírito Santo ele vai falar coisas espirituais, coisas eternas, coisas do céu, coisas de Deus, não coisas deste mundo. E ele vai falar coisas espirituais para aqueles que são espirituais. Porque Deus não vai falar coisas espirituais para aqueles que são carnal, para aqueles que são crentes carnais. Não, ele não vai revelar nada. Ele não tem compromisso com essas pessoas, não. Não, meu irmão. Acomodando coisas espirituais com as espirituais. Deus vai falar, o Espírito vai revelar coisas espirituais de Deus, profundas de Deus, para aqueles filhos maduros, para aqueles que alcançaram maturidade. Diz alcançaram, como se for uma tremenda caminhada, ou uma tremenda competência, algo que for sacrificial, porque não é fácil. É gratuito, é de grátis, é de graça. Mas você tem que pagar um preço para alcançar maturidade. E aí você vai começar a entender. Você vai começar a entender coisas espirituais. Porque no estado carnal, você somente vai adulterar, vai a falar besteira, me desculpa a expressão. Você não vai entender, você tem o seu entendimento finito, ilimitado, carnal e humano. Então, o Espírito Santo, ele revela coisas espirituais para pessoas espirituais, para pessoas maduras, para filhos maduros. Ele não tem compromisso com filhos carnais, ele não tem compromisso com filhos bebezinhos, ele não tem compromisso com uma igreja imatura. O Espírito Santo não tem compromisso com uma igreja imatura, não. Deus não tem compromisso com os imaturos. Ele tem compromisso, ele dá compromisso, ele dá autoridade para aqueles que são filhos espirituais, aqueles que alcançaram maturidade. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 14. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Né? Mas o homem natural, o homem carnal, humano, comum e corrente, não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Jamais e nunca. Porque para ele são loucuras e não as pode conhecer. O homem natural, o homem carnal, o homem mundano, o crente carnal e mundano, não vai entender as coisas do Espírito, não vai aceitar, não vai encaixar na sua mente as coisas profundas de Deus, porque ele não é espiritual, ele é um homem comum. Ele somente tem um título de crente, mas ele é um homem comum. Ele somente tem um título de pastor, mas ele é um homem comum. Porque para ele são loucuras. Ele não vai aceitar o evangelho do reino. Ele não vai aceitar o evangelho de Jesus. Aquele que realmente é inspirado profundamente pelo Espírito Santo. Aquele que vem, aleluia, para trazer e desvendar os mistérios do evangelho de Jesus. Ele não vai aceitar. Ele vai falar que é uma loucura. Ele vai falar que é uma heresia. Porque o homem natural, ele não entende. Ele não é guiado pelo Espírito Santo. E Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos maduros. Alcançaram a maturidade. Então, quem não aceita, né, que não conhece as coisas profundas do Espírito, e que não quer conhecer, ele é um homem comum, um homem humano, carnal. Ele somente vai ensinar coisas da sua carne, da sua alma, do seu intelecto humano, da sua sabedoria humana ilimitada e carente do Espírito Santo. Quizás a sua igreja local está lotada, mas de gente vazia do Espírito. De gente vazia do Espírito. E a igreja que está vazia do Espírito Santo é uma igreja que vai recorrer a métodos humanos, vai recorrer a estratégias do mundo, vai recorrer a buscar coisas naturais para tentar manter algo que é sobrenatural, e isso é impossível. Nós fomos gerados
sobrenaturalmente para viver uma vida sobrenaturalmente também. O negócio está difícil na igreja hoje, né? É difícil encontrar hoje uma igreja realmente que aceite as coisas do Espírito, que conheça o Espírito e que não chame loucura as coisas do Espírito Santo de Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Porque se discernem espiritualmente as coisas que são do Espírito de Deus, aleluia, se discernem espiritualmente. Você vai discernir, você vai pesar as coisas do Espírito Santo espiritualmente, através do Espírito Santo em você, através dos olhos do Espírito Santo em você, através dos ouvidos espirituais do Espírito Santo em você. Amém? Em nome de Cristo Jesus. É com seus sentidos alinhados, sentidos espirituais alinhados ao Espírito Santo em você. As coisas eternas, as coisas divinas, as coisas de Deus são discernidas somente, unicamente, espiritualmente. Você não vai encontrar isso em Wikipedia, você não vai discernir, aleluia, não vai discernir isso no YouTube, buscando pregações, buscando, não, conceitos e preconceitos, não. As coisas eternas, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, em uma dimensão, em uma mentalidade espiritual, aleluia, que alcançou maturidade, uma mentalidade sobrenatural, um entendimento sobrenatural do que é realmente o reino de Deus, que é sobrenatural. Porém, versículo 15, o espiritual, a pessoa espiritual, o filho espiritual, discerne todas as coisas. Você que alcançou maturidade, você que é espiritual, discerne todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E todas as coisas é no céu e na terra. Através do Espírito Santo. Não se esqueça. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Né? Porém, a pessoa espiritual discerne todas as coisas. Mas ele, a pessoa espiritual ainda, entre parênteses, não é julgado por ninguém. Na versão em espanhol, diz: aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas aquele que é espiritual não é discernido por ninguém. Esse é o mistério, né? Essa palavra aqui é um mistério. E eu gosto também disso. Quem é espiritual, quem é um filho maduro, que alcançou maturidade, ele vai ter um alto grau de discernimento espiritual, um alto grau de intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele vai ter uma profundidade na palavra, vai ter uma profunda comunhão com o Espírito Santo de Deus, com essa palavra maravilhosa. Ele vai estar carregado da unção do Espírito Santo. Os seus dons estão afiados. Os seus olhos estão bem abertos. Ele é um homem espiritual, um filho maduro, que discerne todas as coisas. Todas as coisas. Ele discerne o que se fala, ele discerne o que se ouve, ele discerne o que se sente. Todas as coisas. Ele discerne o que eu posso ver com meus olhos humanos, e ele discerne o que eu posso ver com meus olhos espirituais, para ver se é de Deus ou não é de Deus. Ele discerne todas as coisas. Mas a pessoa espiritual não é discernida por ninguém, não é julgada por ninguém. Mas vamos se levantar contra essas pessoas como se levantaram com Jesus. Jesus, ele mesmo, ele é o meu exemplo, porque ele era e ele é espiritual, um filho do homem. Glória a Deus, né, por Jesus, meu Senhor e Salvador. Aleluia. As pessoas ficavam tentando entender Jesus. Tentando. Ficavam observando e se perguntavam entre eles mesmos, multidões: quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem deu a ele tal autoridade? Em nome de quem tu viestes? És tu o ungido? És tu aquele que havia de vir? Tantas questões, tantas perguntas. Fala de uma vez para que nós venhamos crer e nos arrependamos de uma vez por todas.
E Jesus, a palavra declara que ele conhecia todos os homens. Ele sabia tudo o que havia no coração do homem. Que não é necessário que digam para Jesus como é o homem, porque ele já conhece, ele já sabe, ele já discerne como é o homem. Glória a Deus. E por incrível que pareça, hoje eu tenho o Espírito de Jesus. Qual é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito do Pai. O Espírito do Pai é o próprio Espírito que estava em Jesus. O próprio Espírito Santo. Porque Jesus falou uma vez, quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque o Pai e eu somos um. Eu não falo por mim mesmo. Tudo aquilo que eu falo porque eu ouço falar do meu Pai. Hã? Que tremendo mistério isso, né? Mas somente os filhos espirituais vão entender isso, os filhos maduros. Então nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus, e que é o próprio Espírito do Pai. O Espírito que veio do Pai, e que está em nós, e que está lá no Pai, que está com Jesus, que está à destra do Pai, e que é o próprio Deus. E estes três dão testemunho de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes três são um só Deus. Esse é um mistério eterno. E somente vai entender e discernir aqueles que são espirituais. Filhos maduros. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, prima. Deus te bendiga. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu queria celebrar a minha volta, o meu retorno aqui as lives, né, pregando a palavra de Deus, irmãos. Celebrando o meu aniversário 25 em Cristo Jesus. Estou feliz. Eu posso declarar hoje e profetizar em nome de Jesus, Ebenezer ou Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu sou testigo do poder de Deus na minha vida. Eu sou testigo do que Deus tem feito e do que Deus quer fazer através de mim. Eu sou testigo do que eu tenho visto de Deus aqui no Brasil. Glória a Deus. Porque desses 25 anos até hoje eu tenho dedicado, né, desde o ano 2007, fazendo missões aqui no Brasil. E oficialmente, cheguei aqui em 2000, oficialmente, né, vim definitivamente, Deus me trouxe definitivamente no ano 2011. 11. Então, meus irmãos, são 25 anos, né, de crescimento. Crescimento. Eu não vou falar de evolução porque nós não acreditamos na teoria da evolução. Acreditamos na teoria, aleluia, da fé, de Deus, da criação, aquele que tudo cria. E quando eu nasci em Cristo, eu fui criado em Cristo. Eu fui criado uma nova criatura. Eu fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Né? Mas aquele que começou a boa obra na minha vida, que ainda não está perfeita, vai aperfeiçoá-la até o dia que Jesus volta. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aquele que começou. Foi Jesus que começou há 25 anos atrás. Né? Ele começou a sua obra. E hoje, o Espírito Santo me dá entendimento que Ele está aperfeiçoando. Que eu sou ainda um produto não terminado. Eu estou em processo ainda. Glória a Deus por isso. Porque o dia que eu seja perfeito, porque já fui com Jesus. Mas aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Amém? Em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda-me. Espírito Santo, me ajuda a crescer e a te conhecer mais. Cada dia mais. Espírito Santo, me ensina a tua palavra. Espírito Santo, me ensina a guerrear e a usar a tua espada, que é a palavra de Deus. Espírito Santo, me ensina a usar o meu escudo da fé para me defender contra os ataques do inimigo que já está derrotado debaixo dos meus pés. Aleluia.
Espírito Santo, santifica-me com a verdade. A tua palavra é a verdade. Espírito Santo, tu és a verdade. Marcos Cova, oh meu irmão, saudade, Deus te abençoe, Marcos. Shalom, meu irmão. Saudade de Ponta Grossa. Então, meus irmãos, são 25 anos que eu estou celebrando com vocês. Com vocês, em nome daquele que me chamou. E eu continuarei pondo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Nenhum pastor morreu por mim. Nenhum pastor derramou seu sangue por mim. Nenhum pastor foi crucificado por mim. Nenhum pastor abandonou tudo por mim. Mas Jesus fez. Ele fez. Ele é o autor, o Gênesis, o Bereshit da minha fé. A minha fé, as minhas convicções, aquilo que eu creio é aquilo que eu prego. As minhas convicções é aquilo que eu falo e eu ensino em nome de Cristo Jesus. As minhas convicções têm sido fortalecidas pelo Espírito Santo. Tem sido longa essa viagem até hoje? Sim. Tem sido difícil? Sim, tem que ser mais difícil. Tem que ser difícil. Porque tudo aquilo que vem fácil, fácil se vai. Fácil vai embora. Fácil desaparece. Fácil se dissipa. Mas tudo aquilo que é conquistado, a maturidade que é conquistada e alcançada tem maior valor. Tem mais valor. E se mantém. Porque você sabe o que você tem vivido. Assim como eu sei o que eu tenho atravessado e vivido. Glória a Deus pelas coisas ruins. Glória a Deus pelas coisas más que eu tenho experimentado e vivido até hoje. Mas glória a Deus também, aleluia, pelas coisas boas. Uma das coisas, das melhores coisas boas que eu já tenho experimentado é conhecer o Espírito Santo. Escutar a voz do meu amado. É ouvir a pessoa de Deus falando comigo. E eu sei que Deus fala. Eu sei que Jesus está vivo. Eu tenho experimentado ver com meus olhos abertos uma visão de Jesus. E essa pessoa ninguém vai me revelar ela. Essa pessoa eu vi em intimidade com Deus. E essa pessoa é aquela que eu vou ver lá na eternidade, quando eu chegar lá. Se Ele me permitir chegar e ver. Mas eu creio, em nome de Jesus, que eu vou ver esse rosto. O rosto daquele que fundou a minha fé. O autor e consumador da minha fé. Eu vi uma visão com olhos abertos. Mas eu quero voltar a ver. Se Ele me permitir ver de novo, amém. Né? Glória a Deus. Irmãos, obrigado pela sua paciência, pela sua presença aí, por estar assistindo, né? Convido vocês para que vocês compartam essa mensagem, compartam esta palavra, compartam com seus filhos, com os filhos dos seus filhos espirituais. Compartam a palavra de Deus. Daquilo que eu tenho e daquilo que eu estou dando. E daquilo que eu vou ter ainda através do Espírito Santo, da profundeza de Deus, eu vou continuar dando. Porque é uma honra que os anjos não têm. De pregar o Evangelho do Reino. De falar de Jesus, de falar de arrependimento, de falar de conversão, porque os anjos, eles são seres celestiais, seres angelicais, seres divinos, lá na eternidade. Mas nós somos seres frágeis, seres fracos, seres pecadores, seres que somos cada dia propensos a pecar. Mas nós estamos encarregados pelo próprio Deus, em Cristo Jesus, de pregar o Evangelho do Reino de Deus. De falar, assim disse o Senhor, de anunciar o arrependimento para a igreja e para o mundo, buscar a Jesus. Diz a palavra de Deus que e Jesus, aleluia, acrescentava todos os dias. Aqui, eu vou ler. A comunhão do santo. Eu vou ler aqui rapidinho essa parte aqui, capítulo aleluia, capítulo 2, né? Do livro de Atos, Atos capítulo 2,
2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E em cada pessoa sobreveio e havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza ou humildade de coração, ou simplicidade, né? Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, aqueles que han de ser salvos. O Senhor acrescenta, o Senhor vai trazer aqueles que han de ser salvos. Ele continua fazendo isso. Não sou eu quem vai trazer aquele que vai ser salvo. O Senhor vai, aleluia, atrair eles. Atrair. Ele vai acrescentar. Ele vai trazer aqueles que han de ser salvos. Amém, irmão? Deus te abençoe. Shalom. Em nome de Jesus. Shalom. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que Deus derrame, aleluia, abundante paz. O abundante shalom. El shalom. O shalom de Deus. E que Deus venha, aleluia, derramar a sua bênção sobre você e sobre mim. Amém? A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores, e não traz tristeza, e não traz pobreza, e não traz ruína. A bênção do Senhor enriquece em todo tipo de riquezas espirituais e sobrenaturais em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te bendiga em nome de Jesus. God bless you. Amém. Boa noite, obrigado por estar aqui celebrando comigo meus 25 anos em Cristo Jesus. Para mim é uma honra até agora estar vivo, porque é pela misericórdia de Deus que tem se renovado todos os dias, e pela sua graça, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel para sempre, porque Ele me ama de verdade. Ele me ama de verdade. Ele tem me amado de verdade. Ele tem demonstrado seu amor de verdade todos os dias. Amém? E por isso que eu estou apaixonado e agradecido também do meu Senhor, do meu Deus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe, aleluia, o teu lar, Deus abençoe o teu ministério, a tua igreja local. Deus abençoe em nome de Jesus, e que através de você, Jesus acrescente aqueles que han de ser salvos, em nome de Jesus, através da tua vida, do teu e do meu testemunho. Que Deus abençoe o teu bairro, para a honra e glória de Jesus. Boa noite, aleluia, amém.